orar abençoando essas bênçãos aqui. Tem mais aí? Está invertido, chegando. Pode se colocar em pé, estenda as mãos para frente aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, nós apresentamos a vida das nossas crianças. Pedindo que o Senhor conceda a elas um tempo precioso. Que, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse tempo seja produtivo e cheio da Tua presença, Senhor, da Tua graça e da Tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, guarda, Senhor, meu Deus, meu Pai, da vista, da sabedoria e graça, para ser um instrumento para as nossas crianças nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Aplaude Jesus pela vida das nossas crianças. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, perdão, primeiro é em Hebreus, tá? Vamos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. E versículo de número 1 primeiro, que diz assim, versículo de número 6, diz assim, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Verso número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Antes de se assentar, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano Deus, Pai eterno e santo, em nome de Jesus, nesse instante, Pai amado, nós já fizemos a leitura da Tua palavra e pedimos que seja do Teu Espírito Santo a direção e o discernimento dessa palavra para cada coração aqui presente, a fim de que todos nós possamos ser edificados pela Sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Se assente, mas dê o seu melhor. Glória a Deus para Jesus nessa hora. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, ela nos traz aqui uma instrução sobre acerca da fé. A fé que nós temos, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé que é um instrumento que nos permite a realização, a vivência de coisas espetaculares. E quando ele inicia essa chamada galeria da fé, apresentando e explicando para as pessoas o que seria a fé, ele também vai usar alguns personagens para ilustrar o que é uma ação de fé, o que é viver pela fé, o que é obedecer pela fé. E um dos personagens que ele atribui a essa ilustração seria o Noé. Eu estava meditando essa semana, pensando exatamente de como é difícil, pastor Samuel, nós vivemos pela fé. A amada igreja que está aqui reunida nessa noite sabe o quanto dificultoso é você manter a sua vida tendo fé, crendo verdadeiramente, até porque pela fé e com a fé no nosso coração, nem sempre o resultado é imediato, mas a fé é um sentimento que nos dá a certeza de que no tempo de Deus há de acontecer aquilo que a fé em nossos corações nos faz acreditar. E movido por esse sentimento, por esse personagem chamado Noé, eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6, nós vamos aprender um pouco com ele nessa noite, acerca de ter uma vida guiada pela fé nos tempos em que nós estamos vivendo, nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Viver pela fé é algo muitas das vezes desafiador. E por quê? Porque nós estamos muito semelhantes a Noé. Gênesis capítulo de número 6 vai trazer um cenário do mundo que não era um cenário que agradava a Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 1, que se levantou uma geração que se afastou de Deus, se afastou das vontades de Deus, uma geração que era abominável aos olhos do Senhor. Deus olhava para o mundo e a Bíblia diz que ele se arrependia, nascia no coração de Deus um arrependimento que parece até ser contraditório com a própria Bíblia, que diz que Deus ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem. Mas o texto é claro, há no coração de Deus um arrependimento de ter criado o homem. Mas essa palavra arrependimento que aparece aqui tem um sinônimo de tristeza. E como é triste quando você coloca sua expectativa
Os seus sonhos, quando você planeja alguma coisa, quando você olha o resultado, não é aquilo que você esperou. Você fica desapontado. O olhar do nosso Criador, do nosso Deus para a terra, para a humanidade, era um olhar de desapontamento. Era um olhar de tristeza em ver que a obra criada pelas suas mãos, a obra que foi manifesta lá no Jardim do Éden, pela mão do próprio Criador, que soprou fôlego de vida, de repente se multiplicou na iniquidade, no pecado, e de repente se transformou nessa geração que Deus olhava e tinha só um pensamento: preciso arrumar isso daqui, preciso consertar, não posso deixar que o mundo que eu criei tenha essa propaganda, ou tenha aos olhos de todos os outros essa imagem ruim. É como se você de repente tivesse vergonha de mostrar um mau trabalho, é como se você de repente tivesse vergonha de mostrar algo ruim que não deu certo, ninguém gosta. Eu fico imaginando Deus, no seu profundo sentimento, tendo que olhar para aquilo que Ele criou e só tem um sentimento: preciso mudar isso, preciso mudar esse cenário. E se nós olharmos para os dias de hoje, não é muito diferente. Irmão, se nós olharmos hoje para o mundo em que nós vivemos com um olhar bem criterioso, o mundo de hoje não está muito diferente daqueles tempos. Eu tenho a convicção plena de que o olhar de Deus pouco se agrada quando olha para a humanidade de hoje, para a sociedade de hoje, para o mundo em que nós vivemos, para os comportamentos, para tudo. Se você pegar com todo respeito as pessoas que são mais velhas e perguntar qual era a visão de mundo que elas tinham, você vai ver que era um mundo mais saudável, era um mundo menos perigoso, era um mundo menos depravado, era um mundo menos... Tanta coisa que nós vemos hoje que você fala: meu Deus, você só tem uma certeza: Jesus está voltando. É o fim dos tempos. Porque é tanta atrocidade, é tanta coisa acontecendo que você olha e você fica com um olhar assim, incrédulo. E a Bíblia vai dizer que, tendo esse olhar para o mundo, irmão Milton, tendo essa perspectiva destrutiva para o mundo, o texto vai dizer, no versículo de número, preste bem atenção, no versículo de número 8, que existia uma pessoa, e que essa pessoa achou graças aos olhos de Deus. Glória a Deus. Deus olhou para um cenário de destruição e encontrou uma pessoa que fez no seu coração nascer um desejo: não vou destruir tudo, ainda há uma esperança. Ele só vou liberar uma palavra profética. Talvez Glória a Deus, Senhor, no seio da tua casa, da tua família, em algum momento, esse era o cenário. Talvez no meio da sua casa, da sua parentela, esse é o cenário. Não há outra maneira de Deus olhar, mas Deus enxergou em você uma graça, encontrou na sua vida uma possibilidade de você ser um instrumento para que toda a sua casa, a sua família alcance a salvação em Cristo Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. obrigado, Pai. Olhar para toda uma geração e encontrar alguém. E o texto diz: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Encontrar uma pessoa e nessa pessoa Deus depositar toda a sua esperança novamente, digamos assim. Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas, mas eu quero criar um cenário só para você entender. Ficou nas mãos de Noé, por alguns instantes, ou por alguns anos, uma responsabilidade. A responsabilidade de levar para a sua casa, de trazer para dentro da sua casa a salvação. Glória a Deus. O mundo inteiro vai ser destruído, menos a família de Noé. Aquele que Deus olhou e entendeu: ainda há uma esperança. E o meu coração se alegra, porque com certeza, muitos de nós aqui, Deus enxergou da mesma maneira. Ainda há uma esperança. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí o texto vai dizer o seguinte, verso de número 13: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora. Deus dá uma ordem para Noé, e o texto já nos mostra que existe a partir daquele momento entre Noé e Deus uma aliança, uma comunhão, ao ponto de o próprio Deus falar com Noé, ao ponto de o próprio Deus mostrar para
lendo esse texto, o Espírito Santo deu uma aplicação no meu coração que eu queria compartilhar com a igreja. Olha que coisa tremenda. Perceba bem, antes do texto revelar que Deus achou graça aos olhos de Noé, a intenção de Deus era realmente aniquilar tudo. Deus conheceu Noé e os planos de Deus não mudou. Mas o que mudou foi os planos de Noé em relação a Deus e os planos de Deus em relação a Noé. Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer, mas por mim e por você, Deus muda os nossos planos, Deus muda as nossas perspectivas, para que a boa e agradável vontade dEle se cumpra na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, mas por graça, por misericórdia, Ele nos alcança e nos permite fazer parte de um novo plano, de um novo projeto. E eu quero profetizar na vida de crente nesse lugar. O mundo pode estar virado do avesso, as coisas podem continuar do mesmo jeito, mas existe um Deus que olha para você e ainda pode mudar o rumo da sua história. Se você crê, diga glória a Deus. Eu até anotei, Deus não mudou os seus planos. Deus não mudou os seus planos por conta de Noé, mas mudou os planos de Noé por amor e graça a Ele. E como Deus me deu essa palavra, eu me lembrei do versículo de Jó, em que Jó declara: bem sei eu que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Glória a Deus, Senhor. Nada daquilo que Deus planeja, nada daquilo que Deus idealiza, nada daquilo que Deus promete, nada daquilo que nasce no coração de Deus há de deixar de ser cumprido, porque Ele é Deus e Ele é soberano. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eu olho e começo a entender, mudou a vida de Noé, o panorama da família de Noé mudou, porque nasceu uma expectativa, nasceu uma esperança, mas tudo isso é pela fé, porque Deus pede para Noé fazer algo que nunca foi feito. Deus pede para Noé trazer a existência para o plano físico, algo que já existe no plano espiritual, e que só pela fé pode ser materializado. Eu fico imaginando quando Noé começou a construir, pastor Carlos, quando Noé coloca lá, sei lá, o primeiro galho, quando Noé traz o primeiro pedaço de madeira, ou quando Noé chega para a sua casa e diz: olha, eu agora tenho uma incumbência de Deus, eu preciso realizar uma obra, e essa obra ela não vai parar, ela só vai parar no momento em que Deus disser que acabou, e aí ele vai ter um novo rumo. Você imagina a família de Noé, olhando para Noé que chega agora em casa com essa novidade. Você imagina a família de Noé olhando para Noé agora, sem entender muita coisa. Noé agora chega em casa e mudou tudo, mudou a maneira em que ele agora trabalha, mudou os horários, mudou o curso das coisas, mudou a rotina, e as pessoas perguntam: mas Noé, por que você está fazendo isso? Porque agora eu tenho uma promessa, eu tenho uma obra de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus, Senhor. Muitos de nós, com certeza também, se não passamos, vamos passar por isso. As pessoas vão olhar, vai mudar a rotina, muda seus critérios, muda seus pensamentos, e talvez as pessoas possam não entender, mas a melhor resposta que você pode dar é: eu estou em uma grande obra, e aquele que iniciou essa obra na minha vida, ele há de terminar. Glória a Deus, Senhor. Eu fico olhando, o mundo está lá, virado no giraia, está tudo virado de ponta cabeça, e só tem um fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: mais vale a pena você ser a minoria, mas está agradando aquele que manda em todas as coisas, porque você está com a maioria e está distante dos olhos de Deus. Noé podia estar sozinho, mas ele tinha Deus. Tem gente que pode estar reunido com um monte de gente, mas não tem a presença de Deus na vida. E se você perceber, você vai perceber que essa obra é uma obra solitária. Essa obra ela é iniciada pela fé. Noé ouviu a voz de Deus. Talvez Noé possa ter sido confrontado. Talvez Noé possa ter sido confrontado. O texto não revela, mas nos permite pensar. Quantas pessoas não devem ter passado por Noé e falado: isso é coisa da sua cabeça, isso daí não existe, isso não vai dar certo. E quando eu pensei nesse texto no decorrer da semana, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, ele fala: muitas das vezes nós paramos grandes projetos de Deus na nossa vida porque damos ouvido às vozes que querem nos parar. Deus vem e te entrega uma direção.
Deus vem e te entrega algo revelador, algo promissor. Você se enche de fé, você já se visualiza vivendo aquilo, você já se visualiza tendo aquilo, mas de repente vem alguém que te desanima e fala: não, isso aí não existe, isso é coisa da sua cabeça. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Se você tem comunhão com o Criador, nada do que Ele traz na sua mente e no seu coração é algo errôneo, é algo improdutivo. Tudo aquilo que Deus coloca no coração de um servo e de uma serva tem um propósito no reino de Deus. Quantas pessoas vocês não conhecem por aí que estavam na igreja, pastor Vanderlei, desenvolvendo um bom trabalho, cheio de esperança, pastor Carlos, mas de repente deu ouvido para alguém que nem comunhão com Deus tem mais, que nem tem propósito com Deus na vida, aí a pessoa realmente acredita e para com aquilo, mas graças a algum Deus que Noé não foi assim. Glória a Deus. Graças a Deus, pastor Samuel, que Noé ficou pela fé com a voz de Deus que disse para ele: construa algo que ninguém construiu, traga à existência algo que nunca existiu, e pela fé seja alcançado pela minha mão. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Então fica imaginando, vai se passando os dias e Noé vai dando forma àquela criação. Noé vai dando forma àquilo que Deus lhe pede para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja agora, em nome de Jesus. O que Noé está fazendo é algo inédito, irmão Reforma. O que Deus está fazendo aqui, o que Noé está fazendo aqui, igreja, é algo que nunca existiu. E eu quero profetizar na sua vida pessoal que aquilo que Deus tem para você é algo inédito, jamais visto, jamais feito, jamais inimaginável. É algo que nasce no coração de Deus e que desce no seu coração e que se realiza, se materializa, se torna uma verdade mediante a fé que você tem nele. Fica com a sua mão, que eu quero ser homem de Deus para dizer que pela fé vai trazer à existência na sua vida algo inédito, algo que, como Paulo ensina, o seu coração não sentiu, os seus ouvidos não ouviram, os seus olhos não viram, mas é Deus quem tem preparado para a vida de quem tem fé. E o Espírito de Deus está sobre a minha vida, manda te dizer, é pela fé. É algo desafiador, é algo de repente alguém olhar e te confrontar, mas é pela fé, porque nunca existiu. Se Noé não tinha nada que ele pudesse olhar e falar: vou fazer igual. Noé não tinha nada que ele pudesse olhar e falar: vou me espelhar nisso daqui. Não, o que veio para a vida de Noé, o que desceu no coração de Noé, é algo que só existia no coração de Deus. Coisa boa é quando você vai realizar algo que você nunca imaginou, só que tem que estar preparado. E se é algo desafiador, você acha que é fácil de repente você apresentar um projeto que as pessoas não olham e não te imaginam naquele projeto? Você já conseguiu imaginar? Já imaginou esse pastor Vanderlei? De repente você olhar para a missionária Denilson, para a família e falar: vou colocar em prática um projeto que Deus deu no meu coração. É óbvio, presbiteral, que as pessoas vão olhar e vão desacreditar, mas fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que entregou esse plano, fiel é aquele que entregou esse projeto, porque você pode olhar e pode imaginar: eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução, mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que colocou no seu coração pode todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Trabalhar para Deus é ter a possibilidade de fazer coisas inéditas. E a Bíblia vai dizendo que o tempo vai passando, e eu fico imaginando a arca criando forma, igual quando a gente assistia aqueles desenhos. Vocês assistiam também? Acho que era na Record, passava de manhãzinha cedo, né? Você assistia lá de domingo, quando você estava a mão da cabeça separada, assistia os desenhos da Record. Estava lá a arca, tinha Adão e Eva, umas coisinhas bonitinhas, né? E a arca vai criando uma forma do nada, assim, né? E eu fico imaginando, eu estava lendo esse texto e me veio essa lembrança de criança. Eu fico imaginando com o passar dos dias aquela arca criando forma. Com o passar dos dias aquela arca ganhando aquele corpo. E as pessoas olhando e ninguém parando para ajudar Noé. Ninguém parando para falar: Noé, estou vendo que está ficando pesado esse negócio aí.
Olha, eu vou te dar uma força. Noé, eu tenho um serrote lá em casa, estou vendo que você está meio dificultoso. Noé, eu tenho uma tico-tico elétrica, vou trazer para facilitar o teu trabalho. Noé, eu tenho uns camaradas parados lá em casa, 5 filhos fortes que não faz nada da vida, vou trazer aqui para te ajudar. Não aparece isso. Verdade. Tanto é que a Bíblia dá um espaço de tempo de quase 120 anos, se eu não estiver enganado, ou seja, foi tempo. E sozinho, sem ninguém para ajudar. Mas eu encontro alguém cheio de fé, que mesmo sozinho continuou motivado. Deixa eu dizer algo de Deus para você. A sua motivação não vem de pessoas, a sua motivação vem pela fé que você tem em Deus. Pode o tempo demorar o que for, pode de repente um cansaço vir, pode de repente bater qualquer coisa, mas no coração de quem tem fé não tem dúvida, no coração de quem tem fé não tem medo, no coração de quem tem fé só tem um sentimento: isso tem que se realizar na minha vida. Enquanto isso não se materializar, não chegou o tempo de parar. Glória a Deus, Senhor. E aí alguém passa desapercebido e falou: Noé, estou vendo que você está construindo esse negócio aí. Tinha uma dúvida minha: para que você está fazendo isso? E Noé começa a dizer, porque a história ensina isso, a história bíblica diz que Noé, enquanto ele construía a arca, ele pregava. Imagina Noé falando: Deus falou comigo, eu estou construindo algo inédito, porque vai ter um acontecimento raro, ou um acontecimento que nunca ninguém viu. O que vai acontecer, Noé? Vai ter um dilúvio. Nós nunca vimos isso. Você está vendo como Deus sabe trabalhar? Deus prepara a nossa casa para algo que muitas das vezes você anuncia e ninguém acredita. Ou você acha que quando você chega para alguém, chega de fé e fala assim: Jesus está voltando, quase ninguém vai acreditar. Mas você está preparando algo inédito para a permissão de Deus, para que quando Jesus voltar, você e a sua casa sejam alcançados. Se você crê dessa maneira, por que eu falo isso? Porque eu fico imaginando as pessoas passando lá e não é tempo de pregar, vai chover, aí nunca choveu. E quantas vezes você está no meio da obra, preparando algo, mas você não pode deixar de falar e anunciar que Jesus irá voltar, que Jesus está voltando. E por mais que as pessoas duvidem, isso vai se cumprir, porque isso não vem de você, isso vem de Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Sozinho, sem a ajuda de ninguém, mas construindo e obedecendo a voz de Deus. Aí chegou o momento, conclui-se o trabalho, a arca está pronta, e nós sabemos que Deus vai dar ordem, coloca todos os animais, os seres viventes aí, entre os animais, entre de dois em dois, nós conhecemos a história, entra você e entra a sua família. Mas olha que coisa interessante, presta atenção nisso daqui. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis 7, versículo 16, escuta bem: eis os que entraram na arca, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E depois da arca, e todos dentro dela, a minha versão está um pouco diferente, mas para você entender, o Senhor fechou a porta por fora. Glória a Deus. Escuta bem, olha só, o Noé entrou para dentro da arca, mas quem fecha aquela porta é Deus. Quem sela aquela porta é a mão de Deus. O texto é bem claro, é Deus quem fecha a porta. Glória a Deus. Repita assim comigo: é Deus, quem fecha a porta. Escuta bem o que eu vou falar. Tem algumas portas na nossa vida que Deus fecha, sim, e é necessário que Ele feche algumas portas, porque tem portas na vida do crente que não podem ficar abertas. Você já conseguiu imaginar se é a mão de Noé que fecha aquela porta? E 40 dias e 40 noites vai ficar essa arca sem rumo, andando para lá e para cá. Quando batesse o desespero, com certeza Noé ia falar: eu vou abrir e vou sair daqui. Eu vou abrir e vou dar um jeito de dar uma olhada. Mas a porta que Deus fecha, mão do homem não pode abrir. Glória a Deus. E se for para a tua salvação, se for para o bem da tua casa, para o bem da tua família, Deus fecha a porta. Assim como a gente gosta de dizer que a porta que Deus abre,
Homem nenhum pode fechar. Eu quero te dizer que tem porta que se Deus fechar, homem nenhum vai poder abrir. E se Deus fechar a porta, não é para murmurar. É porque é melhor ficar com a porta fechada, mas com a vida salva, do que com a porta aberta e perder a salvação. Glória a Deus, É melhor Senhor. ficar com a porta fechada pela mão de Deus, e Deus te segurando lá, sofrendo, gemendo, chorando, mas alcançando a salvação, do que a porta aberta e você perdendo a salvação. Glória a Deus, Senhor. Ali, dentro desse panorama, eu fiquei olhando e imaginando como serão os dias de Noé dentro da arca, pastor Carlos. Como serão os dias de Noé dentro da arca? Porque a arca foi projeto de Deus. Ele construiu a arca como Deus mandou, e agora ele está dentro dela e não pode sair, e não deve ter sido fácil. Porque você imagina, Pedro, você que é inteligentão, você consegue imaginar, igreja? Não deve ser fácil ficar dentro daquela arca e começar nos primeiros dias. Vamos começar, para não falar dos outros, vamos começar pela família. Uma bênção, né? Imagina a primeira semana, a mulher, os filhos, todo mundo reclamando na cabeça de Noé. Vamos imaginar a segunda semana, 20 dias, e os animaizinhos bonitinhos, tudo fazendo sujeira dentro da água. Que cheiro agradável que deve ter lá dentro, não é verdade? Você consegue imaginar aqueles bichos na hora de dormir fazendo barulho, te incomodando, você tendo a vida toda, né, dificultosa. De repente você não consegue aguentar com o odor, de repente você tem que conviver dentro daquela arca com cobra, com rato, com animal peçonhento. Não deve ser fácil. Claro que não deve ser fácil. Mas eu fico imaginando, podia ter todas essas dificuldades lá dentro, mas existia um propósito: salvação. Glória a Deus, Senhor. Enquanto do lado de fora só tinha grito e morte. Verdade, Aí, Pai. pensando nesse panorama, eu fiquei pensando, às vezes, e há uma base bíblica que diz que a arca é uma tipologia da igreja, é verdade. Porque eu fico pensando, às vezes na igreja é dificultoso. Dentro da igreja não é fácil. No aspecto familiar, no aspecto do convívio. Dentro da igreja você também às vezes tem coisas que não te agradam. Dentro da igreja às vezes tem coisas que te deixam triste. Dentro da igreja tem algumas das vezes um cenário que não é muito bom. Dentro da igreja tem cobra, dentro da igreja tem rato, dentro da igreja tem serpente, tem de tudo. Mas é melhor estar dentro do que estar fora. Verdade. Porque mesmo com tudo isso aqui dentro, você ainda tem um destino, a salvação. E do lado de fora você tem morte. Do lado de fora você tem tristeza. Eu fico imaginando as noites em que Noé escutava os gritos de quem estava lá fora, os pedidos de socorro de quem estava lá fora, e ele e a família dele lá dentro, mesmo com toda a dificuldade, tendo a oportunidade de, no final de tudo, olhar e contemplar a beleza de Deus. Erga a sua mão, eu quero profetizar, ainda que o tempo seja difícil, que talvez você possa exatamente estar passando por situações assim, em que você acha que não dá mais, é desesperador, pastor, que eu vivo, é desesperador, eu não aguento essa situação, mas eu quero te dizer, ainda assim é melhor aqui dentro, é melhor dentro da arca, caminhando rumo à salvação e à eternidade, do que do lado de fora dela. E eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Continua ouvindo a voz de Deus que diz: é só um tempo, é passageiro, logo passa e a bonança vai chegar. Glória a Deus, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E é assim, né, meus irmãos? Se nós falarmos que não é assim, nós estamos mentindo, porque é uma realidade. Ele fica dentro daquela arca por 40 dias. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, lá no verso número 8, para nós terminarmos: e lembrou-se Deus de Noé. A impressão que dá quando a gente começa a ver esse texto é que parece que Noé ficou lá, vagando, esquecido. E às vezes nós temos essa sensação, porque todo aquele que se coloca para fazer a vontade de Deus tem momentos em que ele é incompreendido, tem momentos em que ele se sente só, tem momentos em que ele se sente à deriva, deixado, esquecido, mas em nenhum momento Deus se esquece de você. Glória a Deus, Senhor. Em nenhum momento Deus se esquece dos seus. Em nenhum momento Deus vai deixar que você continue à deriva,
viva com essa impressão de que as coisas não vão melhorar. Vai melhorar, as coisas vão mudar, o olhar de Deus vai voltar para a sua vida. Quando você é assim, diga glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E passa o dilúvio, passa aquele momento difícil. E Gênesis capítulo 9 diz exatamente isso. Versículo de número 1. Coloca aí, filho, 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. O resultado da obediência de Noé pela fé trouxe bênção não só para ele, mas para toda a família dele. Glória a Deus, Senhor. O fruto da sua obediência e da sua fé em Deus não vai ficar só em você. Vai alcançar a sua... Ó, se tem crente aqui preocupado, se tem crente aqui pesaroso, eu não sei porque o Espírito Santo está falando isso no meu coração, mas de repente você fica pensando assim: se eu morrer amanhã, o que vai ser da minha família? E se eu partir, como é que... Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é fiel e obediente, a bênção não para em você, ela alcança todos os seus. Glória a Deus. A sua casa, a sua família é alcançada pela bênção de Deus mediante a sua fé no Senhor. A sua fé na palavra ali, o texto vai dizer: e disse-lhe, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Glória a Deus, Senhor. Quantos não gostariam de ter essa sensação? Quantos não gostariam de ter essa sensação que o Noé está tendo? De repente ser a pessoa mais importante do mundo, de ser a pessoa mais feliz do mundo, de ser a pessoa mais rica do mundo. Qualquer sensação que você tem que te traga satisfação só pode existir se estiver caminhando com a fé e a obediência em Deus. Glória a Deus, Senhor. Aqui não tem mais nenhuma outra família. Nesse lugar onde Noé vai estar, só está ele e a família dele, a casa dele, como a ordem de Deus. E eu quero liberar uma palavra profética para encerrar esse sermão na sua vida. É a sua obediência, é a sua fé que vai levar a sua família a viver o que outras famílias não podem viver. Glória a Deus, Senhor. Vai te levar a viver o que outras pessoas não podem viver. Vai te levar a ter o que os outros não podem ter. Vai te levar a conquistar o que os outros não vão conquistar. Não vai ser fácil, pode parecer impossível, mas você tem que estar ciente de que fiel é aquele que colocou isso no seu coração. Glória a Deus. Vamos voltar lá em Hebreus, capítulo de número 11, para fechar, onde nós iniciamos, porque Deus tem uma última revelação para nós por essa palavra. Hebreus 11, 1. O texto que nós lemos em Hebreus 11, 1 diz assim: Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e temeu para a salvação da sua família. A Bíblia diz assim, lá nos Salmos, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os Glória a Deus, Senhor. O temor é o princípio de toda a proteção. Glória a Se Deus. você continuar temente a Deus, se você continuar com a sua fé em Deus, se você continuar com a sua obediência a Deus, se concretiza na sua vida aquilo que o Paulo disse ao carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus, Senhor. Pai. Se coloque em pé, toda a amada igreja, em nome de Jesus. Queria chamar o ministério do louvor para nós louvarmos o louvor em adoração a Deus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Divinamente, feche os seus olhos. Divinamente, não é coisa da sua cabeça. Aceitar permanecer, ser crente, aceitar ter uma vida com fé em Jesus Cristo, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, não é coisa do seu imaginário, é algo divino, é algo soberano por Deus, porque através dessa sua aceitação, quando o pastor Vanderlei aceitou a Jesus lá atrás, nem ele imaginava que a casa seria alcançada, os filhos seriam alcançados. Quando você aceitou a Jesus, você nem imaginou que através desse ato de fé, a sua vida, a sua casa seria transformada. Mas eu quero que você creia verdadeiramente, que você continue crente, que você continue temente,
Israel testemunha aí, daí ele conta daqui de Moisés, né? Eu quero orar pela vida desse casal. Dois meses que a palavra de hoje, eles também estão aí realizando, né? O sonho, algo né? Nós estamos falando. Glória a Deus, Senhor. Esse casal, eles agora são bons, né? Nesse projeto abençoado. Mais uma clínica de psicologia. Glória a Deus. Aqui na cidade, você pode aplaudir Jesus por ele? Glória a Deus. Abençoar a vida desse casal, que Deus fortaleça e eu não vou roubar, né? Só dar bem spoiler, porque esse tempo que Jesus está, a esposa não preparada para falar para ele, estenda as mãos aqui. Senhor Glória a Deus, Deus. meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos como igreja, como família, nos alegramos pela bênção dos teus filhos, pedimos que a tua boa de graça, misericórdia, poder, esteja sobre a vida deles, meu Deus, meu Pai. Senhor, seja conforme a sua vontade, Senhor, minha direção, discernimento, Senhor, seja o Deus que realize, Senhor, meu Pai, todos os planos e projetos da vida dos teus filhos.